O assunto do momento não poderia ser outro. Fernando Diniz segue sendo o principal nome, né? Já são quase uma semana, né, falando sobre isso e certamente não tem nada mais falado do que isso. Ou talvez até tenha, né? Tivemos o caso do Capasso aí há poucos dias, a gente falou sobre aí recentemente. Também tivemos outras polêmicas aí muito importantes, mas Diniz parece que é a coisa mais forte nesse momento no noticiário vascaíno. Bom, fala Vascão, beleza? Eu sou o Eduardo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Analisa Vasco. Eu estou aqui para mais uma vez apresentar, falar um pouco sobre Fernando Diniz. E eu queria começar esse vídeo, antes de qualquer outra coisa, convidando você que está aqui pela primeiríssima vez, que caiu de paraquedas aqui, ao final do vídeo, considerar deixar o like e se inscrever, essa baboseira de sempre, que não custa lembrar você. Bom, mas agora sim, de fato, começando o vídeo, começando o debate. Eu queria começar com um pensamento, tá? A gente fala muito, aqui no Brasil a gente lê bastante isso também, que o crime compensa, né? A criminalidade no Brasil é alta, isso aí é um fato. Não precisa ser de um lado político ou de outro para perceber isso, né? E, bom, a gente fala aqui de Vasco, de notícias do Vasco e percebo um equivalente, que seria, claro, na questão da invenção de notícias, né? A invenção de notícias compensa. Por quê? A gente sabe que tem veículos específicos que não dá para eu categoricamente chegar aqui e falar que mentem, tá? Seria até um crime, inclusive. Mas dá para dizer que não tem a melhor repercussão, a melhor credibilidade nas informações que supostamente eles obtêm, que eles supostamente apuram, né? Falo isso da forma mais respeitosa do mundo, tá? Porque eu não sei como é que a repercussão das coisas que a gente bota na internet, elas podem acontecer. Nesse caso do Fernando Diniz, cara, o que eu tenho percebido de microinformação, por exemplo, houve uma reunião entre Vasco e Fernando Diniz, aí o Pedrinho, aí o Alain Belaciano estava junto, aí o Bertolucci, que de fato é o agente, né, do Diniz, estava lá também, e aí falou sobre isso, e falou sobre aquilo, e tal, e tal, e tal. Eu penso, assim, são vários pontos, tá? Primeira coisa, como é que o jornalista ele vai obter esse tipo de detalhamento da reunião? Tipo, o que foi conversado na reunião? Porque o Diniz ele falou que quer o jogador tal. Não, porque o Diniz falou, sei lá, do preparo físico, o que seja, assim. Isso pra mim já é uma coisa difícil de acreditar, tá? Porque teria que ser alguém que tava lá na reunião. Não é uma coisa que você escuta nos corredores assim e você sai propagando. Tipo, isso tem que ter, você tem que estar lá pra você saber disso. Não dá pra você inventar um negócio desse. E não dá pra você ouvir, sei lá, tá com o ouvido na porta ali, ouvir na reunião, sabe? Você tem que estar lá, pô. Tem que ser alguém dos envolvidos. E se a própria manchete já fala, a reunião foi entre Fernando Diniz, Pedrinho, Bertolucci e Alain Belaciano, peraí, então só um dos quatro pode ter vazado a informação. E eu entro num outro ponto. Por que é que um dos quatro se interessaria em vazar essa informação? Qual é o sentido? Para nenhum dos lados é benéfico o vazamento dessa informação, supostamente, né? Porque se você já está dando um parâmetro da pedida salarial, por exemplo, falou que Diniz pediu R$ 1 milhão por mês, tal, que se tiver pedido mesmo, não é nada fora da realidade. Infelizmente, né? O futebol brasileiro é isso, tá? Mas, pô, vazar isso, tal, é benéfico para quem? Pro Vasco, saber que está conversando com alguém que está pedindo esse valor, aí vamos supor, a negociação com o Diniz não acontece, entra em contato com outro treinador e já sabe que o Diniz pediu isso e que o Vasco estava aceitando conversar. Quer dizer, o Vasco já fica desvalorizado no mercado, já perde o poder de barganha. E pro Diniz, porque, pô, o cara tá pedindo um salário alto, né? E aí outros clubes já vão ficar um pouco mais receosos de entrar em contato, de abrir uma porta para ele e tal, não sei o quê. Então, cara, não faz o menor sentido, é só um pouco de lógica aqui, tá? E tem informações assim que me pegam muito, sabe? Eu até comentei assim em tom jocoso, tá? Assim, juridicamente eu tenho que falar que é um tom jocoso, tá? Bom, porque toda especulação que surge de Vasco, o nome do Brian Rodrigues, ele aparece magicamente. O Brian que tem contrato com a América do México, contrato até o final do ano, se eu não estou enganado, ou até o final, até o meio do ano que vem, enfim, tem mais uma temporada inteira de contrato, né? E ele foi um interesse de fato do Vasco nesse começo de temporada, o Pedrinho já admitiu isso publicamente e tal, beleza. Mas toda nova informação, toda nova novela, vamos botar assim, o nome dele volta a ser dito, e aí uma informação que saiu por aí de que o Diniz teria pedido o Brian Rodrigues, ou que o Pedrinho teria oferecido o Brian Rodrigues e tal. Eu me pergunto o seguinte, sob qual condição, sob qual pretexto, assim, isso poderia ter sido inserido na conversa? O nome do Brian Rodrigues, sabe? Qual é o real sentido, assim? Eu não consigo imaginar muitos contextos. Para mim é uma coisa um pouco que foge ao tangível, sabe? Porque vamos supor que o Pedrinho tenha oferecido. Sinal de que ele está em contato com esse agente do Brian Rodrigues esse tempo todo, está cozinhando um acordo para o meio do ano, no mínimo. E beleza, e já é por aí já é estranho, porque como é que um presidente de um clube
tá em aliciamento, que é contra a lei da FIFA, inclusive, tá? E ele admite isso para um terceiro, né, que seria o treinador, que por mais amigo que seja, por mais parceirão que seja, é um profissional. É aquele bom e velho amigos, negócios à parte. E aí eu duvido que, se fosse o caso do Pedrinho estar conversando com o Brian, ele falaria isso com alguém. Não digo nem. Eu acho que ele não falaria isso nem com os pares dele. Quem dirá com alguém que está de fora do clube nesse momento? Tô tentando fazer um exercício aqui. E o Diniz pediu o Brian Rodrigues. Tipo, por que especificamente o Brian Rodrigues? O Diniz nunca trabalhou com o Brian Rodrigues. O Diniz, nos últimos trabalhos dele, nunca pediu o Brian Rodrigues. Ele foi especulado no Cruzeiro recentemente, eu acho. Mas não por um pedido do Diniz, né? Então por que ele teria pedido o Brian Rodrigues? São coisas que não se conectam, não fazem sentido, sabe? E para finalizar, nessa informação que eu vi, falaram que o Diniz teria apontado problemas com o preparo físico do Vasco, que até aí, pô, tudo bem. Acho que todo mundo que vê 2, 3 jogos do Vasco entende que tem um problema ali e tal, né? Mas como é que você pede isso, digamos, numa entrevista de emprego? Tipo, ó, eu só vou trabalhar para você se você melhorar o preparo físico. Você consegue imaginar um treinador falando isso? Você consegue imaginar o Abel Ferreira, por exemplo, chegando para entrevistar na seleção brasileira? Olha, eu só vou treinar a seleção brasileira se vocês melhorarem o preparo físico. É uma pedida que faz sentido. É tipo você fazer uma entrevista numa empresa qualquer e você falar assim, olha, eu só venho trabalhar aqui se vocês atualizarem o sistema operacional dos computadores daqui. Tipo, foge ao teu controle, digamos assim, sabe? Como é que você vai pedir um negócio desse? Não faz o menor sentido, sabe? Mas a gota d'água em si foi a suposta promessa feita pela diretoria nessa suposta conversa, dizendo que em 60 dias, abre aspas, iremos surpreender muita gente. Isso aí seria a diretoria falando pro Fernando Diniz, tá? Então, assim, é loucura. É mais um comprovativo de que tudo nesse clube vira novela, vira uma coisa, assim, espetacular, tal, um show, assim. Brincadeiras à parte, é muito triste, porque é um assunto seríssimo. É a definição do futuro esportivo mais breve, assim, do Vasco, né? E tem gente que usa disso para poder arrecadar números, tá? É normal, infelizmente é normal, não falo isso com tranquilidade no coração, é o mais normal, é o mais visto, assim. O raro é quem não vai nessa onda, assim, sabe? Eu não tenho teto de vidro quanto a isso, tá? Eu sou bem tranquilo com o que eu produzo aqui na internet, até porque a maioria do que eu produzo é opinativo. Eu tento não ir muito nessa onda de ficar replicando notícias, assim. A gente tem um giro da rodada aqui no canal, mas não chega a ser uma replicação de notícia crua, assim. A gente comenta em cima, eu falo se eu acredito ou não na notícia também, o que é muito importante, eu acho que é um diferencial que é o mínimo, deveria ter em qualquer lugar, qualquer canal. Eu vou falar de Vasco, né, porque é o que eu estou envolvido, mas qualquer canal de futebol, até de jornalismo, assim, porque você entregar a notícia puramente, assim, você, digamos, não está dando as ferramentas para quem está te acompanhando poder, sei lá, ter algum pouco de contexto e tal, sabe? Às vezes a pessoa está ali superficial, tudo aquilo, você traz um pouco de contexto, ela, pô, beleza, tá bom. Então agora eu tenho uma opinião assim, ah não, tenho uma opinião assada e tal, por aí vai. Eu acho que é o mínimo do mínimo, mas eu não vejo acontecendo. Enfim, não é para criticar ninguém, o trabalho de ninguém, mas como vascaíno também, eu me sinto muito afetado por isso, porque a gente tenta se informar do que está acontecendo no clube pelas mídias sociais, que hoje elas andam lado a lado com o jornalismo, né? E aí você vê gente aproveitando disso. Cara, eu comentei recentemente, eu não conseguiria dormir à noite fazendo conteúdo assim, sabe? Não é exagero, não. Mas, pô, você tá brincando com a paixão da galera, pô. É simples assim. Você tá pegando uma coisa que é uma paixão, que é uma passionalidade ali e tal, você tá brincando com isso, pô. Você tá fazendo uma piada em cima disso, sabe? Um espetáculo em cima disso. Pra mim isso é loucura. Loucura, loucura, loucura. Eu nunca vou respeitar isso. Simples assim. Bom, mas em relação ao Diniz, o que de fato há sobre o Diniz? Cara, o Diniz tá negociando com o Vasco. As conversas acontecem. Foi admitido pelo Pedrinho agora no desembarque, quer dizer, no embarque, perdão, do elenco, né, que vai agora para Brasília, depois vai para Venezuela, depois vai para Bahia, vai ser tudo uma tacada só voltam para o Rio depois do jogo contra o Vitória, né? Então nesse embarque o Pedrinho falou sobre, disse que já acontece a conversa com o Diniz, as coisas estão ali se desenhando e tal, enfim, já é admitido publicamente, e é por aí que a gente tem que parar, ficar tentando buscar detalhamento. Cara, questionem sempre as fontes que vocês acompanham, mesmo as fontes assim top, elas erram, então assim, vamos evitar as que não são top. Vamos começar por aí, beleza? E não é nem só as que não são top, mas aquelas que além de não serem top, tem um histórico recente aí que, vamos combinar, não precisa ser muito, enfim, mergulhado nesse universo para saber que eles entregam um conteúdo no mínimo questionável. Bom, fico por aqui, mais um monólogo do que qualquer outra coisa, mas cara, quero ouvir tua opinião, comenta aqui embaixo.
E like, inscrição, essa baboseira de sempre. Você tem que falar, não pode deixar passar. Tamo junto, valeu e até a próxima.